Seu Dudu, técnico do Palmeiras, então, no primeiro semestre de 1991. O Palmeiras começa tomando uma chapuletada do Fluminense de 4-2, mas é aquela coisa de pré-temporada, né? Primeiro, segundo jogo da temporada, na verdade terceiro. Como pré-temporada, o Palmeiras jogou a Copa Euroamérica. Tem que lembrar, 2 jogos contra times alemães. E o Palmeiras ganhou do Hamburgo e o Palmeiras ganhou do Stuttgart. 2 times da metade de cima da tabela do campeonato alemão. Vieram passar as férias aqui no Brasil, né? Tomar uma água de coco, tomar uma caipirinha, conhecer umas meninas. E vieram aqui passear e o Palmeiras ganhou dos 2. E o Palmeiras foi campeão. Teve gente comemorando o título. Que vergonha. Que vergonha. Eu não comemorei, fiquei com vergonha. Mas foi campeão da Copa Euroamérica, passou na televisão e tal. Depois o Palmeiras ganharia de novo esse torneio em 96, enfiando 6-1 no Borussia Dortmund. Mas era um torneio, obviamente, de terceira categoria, com time. Torneio de verão, né? Com os times. 2 times alemães que vieram aqui para o Brasil passear, né? Fazer bagunça. E foi com isso que o Palmeiras iniciou então a trajetória no Campeonato Brasileiro. E aí já toma de 4-2 do Fluminense para largar de ser bobo. Assim, ó, não é nada disso, tá? Vocês não tem time para ser campeão de nada. Mas a gente é teimoso, né? A gente acha que dá. A segunda rodada o Palmeiras ganhou do Sport. A terceira rodada perdeu da Portuguesa. Ainda sob o comando do Dudu. E aí começou a ganhar. Ganhou do Náutico, ganhou do Goiás, ganhou do Flamengo. Empatou fora com o Atlético Paranaense, que é bom resultado. E aí veio o derby. No derby, o Palmeiras ficou com um jogador a mais. Foi expulso o nosso glorioso Jacenir. Não lembrava o nome dele. Jacenir, lateral esquerdo. No primeiro tempo. No meio do primeiro tempo, o Jacenir foi expulso, o Palmeiras ficou com um a mais. E o Palmeiras não consegue sair do 0-0. Vai até o fim do jogo, o Corinthians se defendendo. E o Palmeiras, em vez de ir para cima, em vez de vamos ganhar o derby, vocês falam que é só hoje com esse time aí que acontece? Não, acontecia antes também. Acontece. E ficou no 0-0 e os jogadores derrubaram o Dudu. Os jogadores não estavam gostando do esquema do Dudu, diziam que era excessivamente cauteloso, tinha gente que reclamava da escalação do Júnior, porque é sobrinho dele. Coisa de Palmeiras, né? Sobrinho, tá escalando. Pô, o Júnior jogava bem, merecia ser titular. Mas, não pode porque é sobrinho. Só podia escalar o sobrinho se fosse o, sabe, sei lá quem, o Falcão. Não, era o Júnior. Mas ele jogava direitinho, ele era melhor que o Galeano, por exemplo, que também jogava. Mas tinha muita essa pressão era da torcida, né? A pressão dos jogadores era por esquema de jogo mesmo. Eles não estavam satisfeitos e eles começaram a fazer corpo mole, eles começaram a fazer futriquinha. E isso chega na diretoria e fala assim, ó, com esse cara não dá. Pô, fizeram isso com o Dudu, cara. Sabe, uma lenda no Palmeiras. O cara não merece, mas isso não pode acontecer com o Dudu em hipótese nenhuma dentro do Palmeiras. Mas fizeram. E a diretoria, em vez de dar respaldo pro Dudu, em vez de, sabe, vocês pensam que vocês estão falando de quem? Do Celso Rotti? Vocês pensam que vocês estão falando do Estevan Soares? Vocês lavem a boca para falar de Olegário Tolói de Oliveira. Mas não, a diretoria, bunda mole, falou, não, beleza, então tira. E o seu Dudu foi demitido, estando numa sequência de 6 jogos invicto. Líder do campeonato. Palmeiras era líder do campeonato. A gente estava com 9. Na verdade não, o Palmeiras estava em segundo e terceiro lugar, entravam 4. Mas estava com uma campanha boa. Estava com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, suficiente para estar ali na zona de classificação. E em ascensão. Eles contratam para o lugar do seu Dudu Paulo César Carpegiani.
que fez sucesso como técnico no início de carreira, logo que ele deixou de ser jogador e virou técnico no time onde ele jogava, que era o Flamengo, ganhou a Libertadores, ganhou Mundial, né? Mas depois não mostrou mais muita coisa. De qualquer forma, isso 10 anos antes, hein? Estou falando de 81 e a gente está em 91. Não mostrou mais muita coisa não, o seu Carpegiani, mesmo assim ele ainda estava numa daquelas de técnico jovem, técnico da nova geração. Hoje ele já é coroa, né? A gente está falando de 30 anos atrás, tá? O Carpegiani ainda está aí treinando o time. Naquela época ele era da nova geração de técnicos. Ele começou a carreira há 40 anos atrás, carreira de técnico. Não dá para falar que o cara não conhece futebol, né? Mas ele chega no Palmeiras com 10 anos de experiência como técnico, ainda novidade, e ele começa bem. O Palmeiras faz 4 jogos, ganha 3, empata 1, empata com o São Paulo. Só que daí entra numa oscilação, só que é uma oscilação que custa caro. O Palmeiras empata em casa com o Vitória, não podia. Empata fora com o Botafogo, e até aí normal. E vamos lembrar que era uma época que empate era 1 ponto e vitória 2. Então o empate não era mau resultado. Empate fora era metade dos pontos. Então, tá bom. E nós estamos na 14ª rodada de 19. Rodada 14 de 19. E o Palmeiras era líder. E o Palmeiras ganha 2 reforços ainda para essa reta final do Brasileiro. Um namoro que já vinha de muito tempo com um menino da seleção de base do 15 de Jaú, chamado Andrei, que jogava de quarto zagueiro, jogava de lateral esquerdo, jogava até de volante. Um menino que chutava muito forte, batia falta, zagueirão, forte e tal. E o Palmeiras estava de olho nele fazia tempo, até que conseguiu pegar. Chegaram num acordo. E trouxe também um ponta esquerda que estava encostado no São Paulo, chamado Márcio, ou Marcinho. Na época a gente chamava ele de Marcinho, depois ele virou Márcio, não sei porquê. E o Palmeiras entrou nessa reta final. Não encaixou esses 2 jogadores, não. O Carpegiani decidiu manter o time que vinha jogando. E faltou aquela presença, né? Faltou aquela coisa de estufar o peito de time campeão e falar assim, não, agora eu vou atropelar. Então faltava 5 rodadas, o Palmeiras era líder. O Palmeiras empatou em casa com o Vasco, empatou com o Santos na Vila, até aí ok. E aí veio o jogo com o Bragantino em casa. E o Bragantino veio com aquela de ser o time que eliminou o Palmeiras em 89, que deu trabalho em 90, que chegou, foi campeão paulista em 90. E o Bragantino que estava com um time bom, comandado pelo Parreira, e que nesse campeonato brasileiro chegou ao vice-campeonato, não era um time fraco. Mas era o Bragantino. Talvez se o Palmeiras tivesse ganho do Bragantino esse jogo, o Bragantino sequer chegasse às finais. Mas o Bragantino ganhou do Palmeiras no Palestra por 2-0. Subiu na tabela, o Palmeiras começou a cair, perdeu a liderança. Na verdade já estava em 4º lugar com essa derrota, mais ou menos, porque o campeonato estava embolado. E o Bragantino se garantiu na zona de classificação. O Palmeiras tinha 2 jogos pela frente ainda, com uma situação razoavelmente confortável, porque ia pegar o Internacional em casa, ia pegar o Cruzeiro fora, mas o Cruzeiro já sem aspiração nenhuma. E tinha que fazer 2 pontos nesses 2 jogos. 3 para garantir. Só que o Palmeiras empatou com o Inter, em casa. E sabe quem acabou com o jogo? Gato Fernandes. Fechou o gol. Filho da puta. Fechou o gol. O Palmeiras martelou. Gato Fernandes. Principalmente no segundo tempo, ele acabou com o jogo. E aí esse 0-0 deixou o Palmeiras em 6º lugar.
precisando de um milagre na última rodada. Na última rodada o Palmeiras ia pegar o Cruzeiro fora. Então o Palmeiras precisava ganhar e precisava torcer contra 3 times. Sendo que desses 3, um ainda podia conseguir alguma coisa. Mas o Palmeiras tinha que passar 2, estava em sexto, precisava ficar em quarto. Então o Palmeiras tinha o Atlético Mineiro com 1 ponto a mais e uma vitória a mais. E com um saldo muito na frente. Então tinha que torcer para o Atlético Mineiro perder. Porque se o Atlético Mineiro empatasse, o Palmeiras precisava ganhar de 6 gols de diferença do Cruzeiro e aí não ia ganhar. Para passar o Atlético. Para passar o Fluminense, tinha que torcer para o Fluminense não ganhar do Vitória em Salvador. O Fluminense estava empatado em pontos com mais vitórias. Então se o Fluminense ganhasse, não adiantava o Palmeiras ganhar. Então o Fluminense não podia ganhar do Vitória. O Palmeiras ganhando do Cruzeiro por 1 gol, passava o Fluminense. Para passar o Corinthians, mesma coisa. O Palmeiras tinha mesmo número de vitórias, mesmo número de pontos do Corinthians, só que tinha menos saldo. Então tinha que fazer mais pontos que o Corinthians. Então o Corinthians precisava pelo menos tropeçar no Náutico em casa. Provavelmente não aconteceria. Então a torcida mesmo era torcer, era para que o Fluminense não ganhasse do Vitória e que o Atlético Mineiro perdesse do Vasco no Maracanã. Resultados possíveis. E tinha que ganhar do Cruzeiro. O problema é que nada disso aconteceu. O Fluminense ganhou do Vitória. O Atlético Mineiro empatou com o Vasco, então precisaria o Palmeiras enfiar 6 gols no Cruzeiro para passar o Atlético. E o Corinthians ganhou do Náutico. Então mesmo que o Palmeiras enfiasse 6-0, se enfiasse 6-0 ainda conseguia, né? O Palmeiras precisava ter enfiado 6-0 no Cruzeiro para classificar, já que tudo deu errado. E o Palmeiras perdeu o jogo do Cruzeiro por 2-0. Por quê? Porque já estava um time sem moral, já estava vindo de uma sequência de 6 jogos sem ganhar, na mão do Carpegiani. O Carpegiani foi mandado embora com essa eliminação do Palmeiras após 12 jogos no comando do Palmeiras. Porque ele não deu padrão nenhum para o time que vinha jogando. Era melhor ter segurado o seu Dudu. E com isso o Palmeiras amargou mais uma grande frustração e passou a pensar no brasileiro, no Campeonato Paulista,